Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Nossa leitura hoje encontra-se no livro de Êxodo, no capítulo 16, que diz assim: Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram a esse deserto a fim de matarem de fome toda esta multidão. Então o Senhor disse a Moisés: Eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. No sexto dia, que recolherem, prepararão o que recolherem, e será o dobro do que recolherem nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram a todos os filhos de Israel: Hoje à tarde vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito. E pela manhã vocês verão a glória do Senhor, porque ele ouviu as murmurações de vocês contra o Senhor. Pois quem somos nós para que vocês fiquem murmurando contra nós? Moisés continuou: Isso acontecerá quando o Senhor, à tarde, lhes der carne para comer e pela manhã pão à vontade, porque o Senhor ouviu as murmurações com que vocês se queixaram contra ele. Pois quem somos nós? Vocês não estão murmurando contra nós, mas contra o Senhor. Então Moisés disse a Arão: Diga a toda a congregação dos filhos de Israel: Cheguem-se à presença do Senhor, pois ele ouviu as murmurações de vocês. Enquanto Arão falava, toda a congregação dos filhos de Israel olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diga-lhes: Ao crepúsculo da tarde vocês comerão carne, e pela manhã vocês comerão pão à vontade, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. À tarde apareceram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã havia orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho que havia caído se evaporou, na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros: Que é isso? Pois não sabiam o que era. Moisés respondeu: Isso é o pão que o Senhor dá a vocês para comerem. Isso é o que o Senhor ordenou. Cada um recolha o que consegue comer. 2 litros por cabeça, segundo o número de pessoas. Cada um pegará para todos que vivem em sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel e recolheram uns mais, outros menos, conforme a medida fixada. E não sobrava para quem havia recolhido muito, nem faltava para quem havia recolhido pouco, pois cada um recolhia o quanto conseguia comer. Então Moisés disse: Ninguém deixe nada para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, mas deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto conseguia comer, porque vindo o calor do sol, o maná se derretia. No sexto dia, colheram o alimento em dobro, 4 litros para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram isso a Moisés. Ele respondeu: Isso é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado dedicado ao Senhor. O que vocês quiserem assar no forno, assem. O que quiserem cozinhar em água, cozinhem. E tudo que sobrar, separem, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até a manhã seguinte, como Moisés havia ordenado, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então Moisés disse: Comam isso hoje, pois hoje é sábado dedicado ao Senhor. Hoje vocês não encontrarão nada no campo. 6 dias vocês recolherão, mas o sétimo dia é o sábado. Nele não haverá nada a recolher. No sétimo dia, algumas pessoas saíram para recolher, porém não o acharam. Então o Senhor disse a Moisés: Até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado, por isso ele, no sexto dia, lhes dá alimento para 2 dias, cada um fica onde está. Ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim o povo descansou no sétimo dia.
A casa de Israel deu àquele alimento o nome de maná. Ele era como a semente de coentro, branco e com gosto de bolo de mel. Moisés disse: Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele você pegará 2 litros e guardará para as futuras gerações, para que vejam o pão com que eu sustentei no deserto, enquanto os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: Pega um vaso, ponha nele 2 litros de maná e coloque-o diante do Senhor, para que seja guardado para as futuras gerações. Como o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim Arão colocou diante da arca do testemunho para guardar. E os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. A porção de maná para cada pessoa era 1/10 da medida padrão, que tinha 20 litros. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor por mais uma noite de sono. Queremos te louvar e te bendizer, porque o Senhor é o Deus da provisão, aquele que provê todas as coisas para nós. O Senhor tem nos dado o ar que respiramos, o Senhor tem nos dado comida, tem nos dado água, tem nos dado roupa, tem nos dado saúde, tem nos dado uma casa, uma cama para repousar. Tudo que o Senhor tem provido para nós, aquilo que achamos que temos, na verdade é o Senhor que nos dá. Assim como o Senhor sustentou aquela multidão no deserto. E não faltou água, não faltou comida, não faltou proteção. O Senhor tem feito o mesmo conosco. Infelizmente, muitas vezes temos seguido o exemplo do povo de Israel e temos murmurado contra o Senhor, porque queremos mais pela nossa soberba, pela nossa ganância, pela nossa inveja, por olharmos para o ímpio que prospera, muitas vezes murmuramos contra o Senhor, querendo além daquilo que o Senhor tem nos dado e do que nos é necessário. Suplicamos ao Senhor nessa manhã que perdoe o nosso pecado da cobiça, o nosso pecado do orgulho, da vaidade, da soberba, da ganância, e que o Senhor nos faça compreender que tudo o que nos é necessário o Senhor tem suprido cada dia. Como diz o apóstolo Paulo, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Que esse texto se cumpra a cada dia nas nossas vidas e que haja gratidão, alegria e contentamento em nossos corações. Pai, em nome de Jesus, dá-nos fome e sede de ti, de maneira que possamos nos voltar para a tua palavra e meditar nela dia e noite, para não pecarmos contra o Senhor. Como o salmista diz: Guardei, escondi no meu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Sabemos, Senhor, que essa insatisfação, essa murmuração é fruto de pecado, e elas são pecados nas nossas vidas. Queremos pedir perdão no nome de Jesus. Pedir que o Senhor nos lave com o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. Tua palavra nos garante que, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Faz isso, Senhor. Dá-nos um coração agradecido e grato ao Senhor. E guia-nos numa vida de devoção diária ao Senhor. Que cada um de nós, que cada pessoa que ouça essa leitura bíblica e esta oração, seja no dia de hoje ou em outro dia, seja movido pelo teu Espírito para ter um coração agradecido e para buscar o Senhor acima de todas as coisas. Dá-nos um restante de dia abençoado na tua presença. Cuida e guarda de uma maneira especial os nossos enfermos, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo vida plena e abundante e trazendo gratidão aos nossos corações. É assim que nós oramos, agradecidos, no nome que é sobre todo nome. E este é o nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amanhã retornaremos com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos.